Olá, gente, tudo bem? A gente vai falar agora sobre as vanguardas europeias. Só que as vanguardas europeias dentro da literatura, tá bom? Porque as vanguardas europeias estão muito ligadas à arte da pintura, né? Mas eu quero falar aqui sobre a literatura, tá? Então eu vou falar sobre o cubismo, o surrealismo, o dadaísmo e o futurismo, tá? Então eu vou falar sobre essas 4 vanguardas, tá? Existem mais, mas eu quero falar dessas 4, tá bom? Então, primeiro do cubismo. O cubismo, gente, é aquele movimento que vai trabalhar os ângulos, cubos, certo? Então, assim, você vai ter quando você olha para um quadro cubista, você sabe que ele é cubista porque ele tem ali todos os ângulos, né? O cubismo está muito ligado também a flashes cinematográficos, está muito ligado aos substantivos, né? Então, você tem, por exemplo, um quadro de Picasso. Vou mostrar aqui, ó, tá sem cor, nada, mas só para vocês terem uma noção. Isso aqui é um quadro, mas eu quero um poema. Então, olha, um poema cubista. Vou ler para vocês, tá? Ele se chama Hípica. Então, a gente vai ter um poema muito curtinho. Eu vou ler assim, eu vou parar onde acaba o verso, tá? Eu vou ler 2 vezes. Primeiro onde acaba o verso e depois eu vou ler com o encadeamento. É um poema sem nenhum tipo de pontuação. Tá vendo? Acho que deu para ver. Deixa eu virar isso aqui. Então, assim, esse poema é do Oswald de Andrade. Oswald, acaba com D, de Andrade. Oswald de Andrade, certo? Então, ele é assim, ó. Saltos recordes. Cavalos da Penha, correm joques de Higienópolis, os magnatas, as meninas, e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Vou ler de novo. Saltos recordes, cavalos da Penha, correm jocas de Higienópolis, os magnatas, as meninas, e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. Por que eu li mais rápido da segunda vez? Porque ele não tem pontuação. Então, da primeira vez eu obedeci o final do verso, mas isso não está certo. Eu só fiz isso didaticamente, para você enxergar o poema na sua cabeça. Agora, na hora de ler, eu não vou parar, porque ele não tem pontuação. Então, é interessante isso. Ele quer mesmo dar essa ideia, tá? Então, você tem ali todos os elementos de uma corrida de cavalo, talvez, uma coisa assim, né? Então, esses elementos marcados pelos substantivos, sem muitos conectivos, sem pontuação. Então, isso é um poema que me dá essa ideia solta, né? Cubista. Tá certo? Eu não tô preocupada com a forma, não tô preocupada com o que se você vai achar bonito. Mas ele vai te trazer uma mensagem. Quer você queira, quer você não queira. Certo? Agora, o poema surrealista, ele também vai me levar em uma viagem, né? O poema surrealista, ele mistura as imagens. É igual um sonho que você tem, assim, de noite, você acorda de manhã, você fala assim, nossa, eu sonhei que eu estava numa festa, depois eu estava numa passeata, depois eu estava em casa, e aí, sabe? Então eu vou ler um poema para vocês surrealista. Um artista, um pintor surrealista muito conhecido é o Salvador Dalí. Se vocês conhecem esse artista, né? Dêem uma olhadinha na obra dele, tá? Eu não sei se vocês assistiram aquela série La Casa de Papel, né? Que passa na Netflix. Ali eles usam uma máscara, né? Um macacão vermelho e uma máscara. Aquela máscara é do Salvador Dalí, tá? E ele é um grande pintor surrealista. Então, dá uma olhadinha lá na internet que você vai conhecer as pinturas dele, um pouquinho da vida dele, né? E tá muito interessante. E agora alguns sites, né, fazem a ligação dele com La Casa de Papel, que é bem interessante. Esse poema que eu vou ler, gente, é do Murilo Mendes, é um poema surrealista e ele se chama Pré-História, tá? Então ele é assim, ó.
Eu vou parar também no final do verso, tá? Para você ter uma ideia do poema em si. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tonta não mais olhou para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Nesse poema você já encontra a pontuação. Então aqui eu tenho pontos de exclamação, tá? Deixa eu tirar post-it. Eu tenho pontos de ponto final, vírgulas. Então eu já tenho aqui um poema mais ligado à forma, né, da língua mesmo. Então, mas está misturando todas as imagens aí que ele pode misturar, né? Então ele mistura aí a mãe vestida de rendas, tocava piano no caos, cansada de tanto som, né, por causa do piano, talvez. Equilibrou-se no azul e não mais olhou para mim e caiu no álbum de retratos. Então, a impressão que a gente tem aqui, né, houve aí uma morte ou um esquecimento, ou não sei. A gente não pode, né, ter a noção exata. Mas quando uma pessoa cai no álbum de retratos, é porque normalmente ela não está mais presente por algum motivo. Morte, ou foi embora, não sei, tá? Pode ser. Então, tudo aí é possível nesse sentido. Então, a gente tem aí, na verdade, duas vanguardas, tá? Que trazem poemas diferentes. São poemas que vão trabalhar sensações, emoções, tá? Nada muito, assim, né? Lógico. Ele vai trabalhar os pensamentos, a ilogicidade, a ideia abstrata daquele poema, é isso que ele vai trabalhar com a gente, tá certo? Isso é bastante importante. Agora a gente vai para uma outra vanguarda europeia, certo? A outra figura de linguagem, errei. A outra vanguarda europeia que a gente vai estudar é o dadaísmo. O dadaísmo, gente, é a anarquia total e dane-se, eu não tô nem aí para pontuação, para lógica, eu quero mesmo é inovar, eu quero mesmo é liberdade para poder escrever aquilo que eu achar legal, engraçado, desconexo, que traduzam os meus pensamentos, os meus sentimentos. Afinal de contas, pensamentos e sentimentos nem sempre são conexos, né? A gente tem umas ideias assim, nossa, onde veio isso, né? Então, é isso que a gente quer mostrar, essa liberdade, tá certo? É normal que eu pense assim, meio desconectado, é normal, todo mundo é assim. Então, é isso que eles querem mostrar, essa ilogicidade das coisas, essa liberdade que eu posso ter, tá? Então, olha só como que é um poema dadaísta. Vou ler para vocês. Esse daqui, gente, é de um autor chamado Tristan Tzara. Tá? Um nome meio diferente, né? Pegue um jornal, pegue uma tesoura, escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente, tire em seguida cada pedaço de papel um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendida do público. É muito diferente. Ai, professora, eu não gosto. Não, a gente não tem que gostar ou não gostar. Quer dizer, eu posso gostar ou não gostar. Mas a questão não é essa. A questão é causar estranhamento mesmo. E ele fala isso aqui, né? Isso aqui é uma receita de poema dadaísta, tá certo? E tanto que o texto chama, né? Receita dadaísta para fazer um poema, tá certo? Então tá aqui, ó, tá? Opa, acho que, peraí, deixa eu botar a luz aqui direito. Tá vendo? Ó? Receita, aqui em cima, dadaísta para fazer um poema. Então, é isso que
a vanguarda. Vanguarda é movimento de frente, certo? Eu estou lá na frente, eu estou mudando algumas coisas. É uma vanguarda, certo? Então, isso que é legal. A gente tem que pensar que eram coisas que vieram para ficar e para mudar as ideias. Isso é. Bom, aí, por último, futurismo. O futurismo, gente, é aquele movimento que está visando o futuro. Só que aqui eu estou no começo do século XX. Então, o que está acontecendo lá? Se vocês se lembrarem, no final do século XIX, começo do século XX, a gente tem uma mudança muito grande aí nas sociedades, né? A gente tem as revoluções industriais, a segunda revolução industrial, você vai ter a máquina, né? A indústria, né? Vocês aprenderam isso em história, então você tem a indústria crescendo, você então tem um futuro muito promissor, né? Nossa, a máquina está chegando aí para ajudar o homem, né? E aí você tem aquele filme Tempos Modernos, do Chaplin, que é maravilhoso, que vocês devem assistir, para mostrar essa angústia, né? Essa máquina que ocupa o homem e substitui o homem, e o homem se torna um pouco máquina, né? O homem começa a fazer parte de uma engrenagem que é ali, né, de um sistema de produção. Assistam a esse filme que vocês vão gostar muito. É um filme que talvez você tenha que assistir em 2 vezes, porque é um filme muito antigo, é preto e branco, não tem som. Então você fica assistindo, você está acostumado com muito movimento, você pode sentir um pouquinho de sono ali no meio do filme. E se isso acontecer, você para o filme, né, vai tomar um cafezinho, volta no dia seguinte, mas faz um esforço para assistir o filme, assistir ao filme, porque ele é muito interessante nesse sentido e vai fazer toda uma sequência aqui, né, toda uma relação aqui. O pedacinho do poema que eu vou ler é do Fernando Pessoa, que é um autor um autor de Portugal, tá? Um dos grandes autores de Portugal, tá? É um autor que tem heterônimos, então ele é um autor, mas ele escreve com outros nomes, e cada nome que ele tem, esses nomes têm características diferentes, é como se fossem outros autores, é como se ele se dividisse em vários autores, certo? E o autor futurista, que é o Fernando Pessoa, mas ele assina com outro nome, é um heterônimo dele, é chamado de Álvaro de Campos. Então, olha só o que ele faz. Ele fala com as máquinas. Ó rodas, ó engrenagens, eterno, forte espasmos retido nos maquinismos de em fúria fora e dentro de mim. Por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as pupilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó grandes ruídos modernos, de vos de vos ouvir demasiadamente de perto e arder-me a cabeça de vos querer contar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de vós, ó máquina. Ele está falando com as máquinas. Então, essa ideia do futuro, né? O futuro é máquina, sabe? Então, é um novo poema, ele é forte, ele é bravo, né? Ele põe onomatopeia aqui no meio do texto. Ele põe esse rr, é um monte de R, assim, um do ladinho do outro, né? Ó, tá vendo aqui em cima? Então é isso, gente, tá? Então, as vanguardas europeias, vanguarda é um movimento de frente, certo? É alguma coisa que está à frente do seu tempo. Então, eles queriam chocar, eles queriam mostrar o diferente. E eles conseguiram. Imagina que eles conseguem chocar a gente hoje, no século XXI. Imagina na época. Foi muito bom. Eles eram artistas que estavam enxergando lá na frente, né? E assim, hoje em dia eu posso escrever o que eu quiser, eu posso escrever desse jeito, rimando, de um jeito mais antigo. Eu tenho essa liberdade, né? E esses artistas buscaram isso, certo? Essa liberdade que a gente
tanto preserva, né, e protege a nossa liberdade. A gente precisa dela. Um beijo, até mais, até a próxima aula. Tchau, gente!